Olá, meus amores, tudo bem com vocês hoje? Como estão vocês, turminha linda? Eu espero que vocês estejam bem. Eu, professora Estela, estou ótima hoje. Só estou um pouco triste. Sabe por quê? Porque hoje é a nossa última lição de qual sua atitude. Tá tão boa essas lições, não tá? Tanta coisa que a gente está aprendendo com essas lições. Eu tenho certeza que tem muita criança aí que estava tendo atitudes erradas, estava achando que estava certo, porque ninguém tinha explicado para você, olha, isso que você está fazendo é errado. E aí, assistindo aqui a esses vídeos, aprendeu que a atitude que ela estava tendo é errada. Eu, professora Esther, revendo essas histórias, reaprendi muita coisa também. Porque quando eu conto história para vocês, eu não estou contando só para vocês, eu estou contando para mim também. Eu tenho que ser o quê? Ser exemplo para vocês, assim como Jesus é meu exemplo. Então, para mim falar de algo, eu tenho que praticá-lo. Porque a Bíblia é assim, não é só ler. Você tem que ler e praticar para mostrar para os outros que Jesus mora no seu coração e que através da leitura da palavra, do conhecimento, você está o quê? Cada dia melhorando, se tornando uma pessoa melhor. Não é assim? E aí, então vamos lá para a nossa última lição de qual sua atitude? Hoje nós vamos aprender sobre mentira versus verdade. Ai, 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 ai. Esse é um tema difícil, né? Principalmente para vocês crianças. Olha só, essa menina aqui é a Ana. E a Ana, ela ganhou de presente do avô dela um pacote com muitos doces. Tinha pirulito, tinha bala, chiclete, bombom. Só que o vovô dela falou bem assim: olha, Ana, você só vai poder comer esses doces depois que você limpar todo o seu quarto. Depois que você acabar de limpar tudo, aí sim você pode pegar os doces e comer, tá bom? Ela, tá bom, vovô. Só que daí a Ana ficou enrolando, ficou lá assistindo televisão, ficou brincando. E aí quando ela olhou para o relógio, já estava quase dando a hora do almoço. E ela ainda não tinha feito o vovô falou que era para ela fazer. E ela ficou olhando para aquele pacote de doce, ai, uma delícia, né? Dando a hora do almoço, já lá com fome. Aí ela olhou assim e falou assim: o vovô não vai saber, ele não tá aqui em casa mesmo, se eu pegar e comer antes e depois limpar o meu quarto. E aí a Ana foi lá e ó, comeu um bocado de doce. Aí depois que ela comeu o doce, daí que ela foi limpar o quarto. Aí quando o avô chegou, falou: e aí, Ana, você fez conforme a gente combinou? Ela, sim, vovó, olha, muito obrigado pelos doces. Ela nem falou que tinha coisado depois. Mas aí, lá na Ana, ficou aquele sentimentozinho assim, sabe? Meio ruim dentro do coração dela por ela ter mentido pro avô dela. Será que essa atitude da Ana foi certa? Ou não? Por quê? O que é mentira, crianças? Mentira, ó, é faltar com a verdade e tentar enganar os outros através de palavras e atitudes falsas. Então a Ana, ela pegou mentira para o seu avô. Ela não falou a verdade. E você, criança, às vezes, né? A gente, muitas das vezes também, pegamos mentira, falando algo que não é verdadeiro. Pegamos mentira assim para a mamãe. A mãe fala bem assim: eu vou sair, você fica dentro de casa. Aí a mamãe sai, você ó, corre, sai atrás da mamãe e a mamãe chega. E aí, você ficou quietinho dentro de casa? Sim, mãe, fiquei quietinha dentro de casa. A professora sai da sala de aula e fala: olha, eu tô saindo, vou lá na secretaria, mas eu não quero um pio aqui nessa sala de aula, se vocês cumprem toda a lição. A professora vira as costas, fica um na porta da sala vigiando e os outros fazem aquela bagunça. Quando a professora tá voltando, tá voltando, tá voltando. Todo mundo senta, fica todo mundo lá com cara de quem não fez nada. A professora se comportar? Sim, professora, a gente se comportou. Tá. E na Bíblia, crianças, tem uma história também que aconteceu, que está lá no livro de Atos,
no capítulo 4, a partir do versículo 32. Pedro, agora, Jesus já tinha ido para os céus, né? E Pedro agora, ele estava o quê? Como um líder da igreja. Então ele estava falando com ousadia, com prazer, sobre tudo o que Jesus tinha feito, contando os milagres de Jesus e também contando que Jesus tinha morrido, mas que o maior milagre que ele tinha ressuscitado e voltado para os céus. E com isso, os cristãos estavam aumentando. E aí agora já tinha muitas pessoas que tinham se convertido a Jesus e a igreja estava crescendo, o povo de Deus estava crescendo. Então as pessoas estavam fazendo o quê? Elas estavam trazendo as suas herdades, as suas ofertas, para que os apóstolos continuassem fazendo aquele trabalho de levar a palavra de Deus para os outros, porque o tesoureiro, no tempo quando Jesus ainda estava vivo, era quem? Era Judas, e Judas morreu. Então, eles tinham levantado um outro tesoureiro e aquele irmão recolhia as ofertas que os outros traziam. E do meio desse povo tinha um casal chamado de Ananias e Safira. E Ananias e Safira, eles ficaram o quê? Querendo assim, sabe? Aparecer, sabe aquela pessoa assim que gosta de querer ser mais do que os outros? Aí eles pegaram e falaram, mesmo os dois juntos, vamos vender um terreno que a gente tem e vamos entregar o dinheiro lá para o apóstolo Pedro? E aí a Safira, que era a mulher dele, falou, vamos sim. E aí, o que aconteceu? Eles foram e venderam a sua fazenda. Pegaram e venderam lá a propriedade deles. E quando eles venderam, eles viram esse dinheiro e falaram assim, nossa, mas eles tinham prometido que ia vender e ia dar tudo para Pedro para poder fazer a obra, para ajudar aquelas pessoas carentes. O que eles faziam? Aqueles irmãos mais ricos da época, eles pegavam, traziam dinheiro e dava para o apóstolo, e o apóstolo pegava e dava na mão daquele irmão que cuidava do dinheiro, do tesoureiro, e ele ia e dava para aqueles que não tinham nada, porque naquela época, como Roma ainda estava dominando, eles vinham com os impostos e tiravam tudo das pessoas, e deixavam as pessoas sem nada. Quem era pobre ficava mais pobre ainda. Então, aqueles irmãos mais ricos doavam o seu dinheiro, doavam roupa, doavam comida para aqueles que não tinham. E aí, eles foram e venderam a propriedade deles, mas não porque eles eram bonzinhos, que eles queriam o quê? Se amostrar. Só que quando eles venderam, deram muito dinheiro, e eles falaram, vamos vender e vamos levar tudo para o apóstolo. Então, Deus ouviu o que eles estavam falando. E aí, quando eles venderam e viram que dava muito dinheiro, eles falaram, nossa, mas é muito para dar tudo para o apóstolo. Vamos fazer o seguinte, a gente fica com a metade do dinheiro e combinamos. A gente fala que vendeu e o preço foi só esse. Digamos assim, vamos fazer um exemplo, que eles venderam para nosso dinheiro de hoje, vendeu o terreno por 30 mil reais. E aí eles acharam que 30 mil era muito para dar de oferta, eles deram 15 mil e ficaram com os outros 15 mil. E aí, Ananias foi, né? E chegou perante o apóstolo Pedro e falou, olha, apóstolo Pedro, né? Bem alto, vendi a minha fazenda, o meu terreno, e tá aqui o dinheiro com que o que deu de dinheiro, eu trouxe aqui para que você possa usar conforme a necessidade do povo. Só que Ananias achou que Deus não tinha visto, que ninguém tinha visto o combinado dele com a Safira. E ele foi, mas Deus mostrou para Pedro. Pedro falou bem assim, Ananias, o terreno não era seu? Ele, sim, era meu. Então, Ananias, por que você está aqui, ó, no versículo 32? Por quê? Se a propriedade era sua e você vendeu e prometeu para Deus dar todo o dinheiro, por que você só está trazendo a metade? Aí ele tomou um susto.
como é que o apóstolo Pedro sabia disso? Ele falou, olha, porque você enganou o Espírito Santo, você vai morrer. E aí o Ananias, puf, caiu duro, morto. Olha só, criança, a consequência da mentira. E aí, Pedro pegou e chamou dois discípulos e falou, olha, enterre-o, leve-o enterre. E aí, Safira não sabia nada do que tinha acontecido com o marido dela. Aí, passado ali umas 3 horas, lá vem Safira também para falar com o apóstolo Pedro. E aí Pedro pegou e perguntou para ela, e aí a Safira, venderam o terreno? Sim. E quanto que foi? Ela confirmou o valor que Ananias tinha vendido. Aí Pedro falou, olha, porque você também está mentindo, assim como o seu marido acabou de ser enterrado, você vai ser enterrada junto com ele. Tá ali os pés daqueles que acabaram de enterrar o seu marido. Ela desmaiou, caiu morta também. Por que isso aconteceu, crianças? Porque tanto um quanto o outro mentiu. Eles pegaram mentira. E o nosso versículo de hoje está lá em Efésios 4:25. Está escrito bem assim, ó. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, a gente não pode falar a mentira. O próprio Jesus fala bem assim, vós tende por pais a Satanás, que é mentiroso e enganador desde o princípio. Então, é a única filiação que Deus dá para Satanás, é a mentira. Então, se você tá pegando mentira, então, por consequência, você é o quê? É filho do diabo. Olha só o perigo de você falar a mentira. Agora, imagina, criança, se fosse hoje, com tanto de mentirinhas que a gente pega pro papai e pra mamãe, como é que não seria, hein? Você pegar a mentira, falar mentira, quantas pessoas que já não teriam morrido, não é? Mas nós temos também uma outra passagem na Bíblia, que está aqui no livro de Marcos, no capítulo 5, que é um episódio pelo qual Jesus passou. Jesus estava indo até a casa de um dos principais da sinagoga, na casa de Jairo. E quando ele estava indo para a casa de Jairo, tinha uma grande multidão junto com ele. E aí, quando ele estava indo no meio dessa multidão, lá tinha uma mulher que ela já estava doente por 12 anos. Qual que era o problema dessa mulher? Se fosse hoje em dia, a gente falaria que ela estava o quê? Com uma menstruação que não parava. A menstruava direto. Ela, por 12 anos já, ela estava com fluxo de sangue sem parar. Ela não parava de ter o seu ciclo menstrual, era direto. E ela era o quê? Desprezada pela sociedade, porque naquela época a mulher, quando ela estava no seu período menstrual, ela não poderia entrar no templo, ela não poderia chegar perto das pessoas, ela ficava durante o seu período menstrual afastada, porque ela era considerada impura. Agora imagina 12 anos, ela assim, e ela era uma mulher rica, porque a Bíblia que fala que ela já tinha procurado vários médicos para cuidar da sua doença. E quando ela viu que Jesus estava vindo, ela falou, ai, será que se eu tocar só assim, tocar na orla do vestido dele, será que eu consigo, com esse monte de gente, será que eu consigo tocar na orla do vestido de Jesus? Porque eu tenho certeza que se eu tocar na orla do vestido dele, eu serei curada. E aí a multidão, mesmo apertando, ela conseguiu ir lá e tocar em Jesus. Só que quando ela tocou em Jesus,
Jesus parou no meio da multidão e falou bem assim: quem foi que me tocou? E aí os discípulos: mas mestre, olha quantas pessoas que tá um monte de gente te aglomerando e o Senhor tá perguntando quem foi que lhe tocou? Jesus: sim, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Eu senti que saiu o quê? Poder de mim. Aquela mulher, ela poderia ter feito o quê? Ficado caladinha, não falado nada. Tocou em Jesus, sentiu que o milagre tinha sido feito na vida dela, ela poderia ter ficado calada. Ou então, quando perguntou, foi você? Foi você? Não, não fui eu não. Mas ela não. Ela, quando Jesus perguntou, ela se ajoelhou aos pés de Jesus e falou bem assim. Ela falou a verdade. Senhor, fui eu quem te tocou. E Jesus, por ver a fé dela e dela ter falado a verdade, Jesus disse para ela: vai em paz, a tua fé te curou e te salvou. Então aquela mulher, por ela ter falado a verdade, ela não recebeu só o milagre, a cura da sua doença. Ela também recebeu a salvação, diferente de Ananias e Safira, que morreram por ter contado a mentira. Então, crianças, a verdade, o que que é? É não usar de falsidade para enganar os outros com palavras ou atitudes erradas. Então, quando você pega mentira para alguém ou comete uma atitude errada, o que que acontece? Você acaba se dando mal. Então, vamos lá ver 3 atitudes corretas para nós deixarmos de falar a mentira e falar a verdade. A primeira coisa que você tem que fazer quando você fala mentira, você confessar que mentiu para quem você pegou a mentira. Seja para o papai, seja para a mamãe, seja para a professora. Fez algo errado? Vai lá e confessa. Porque é do caráter do ser humano pegar mentira. Lá começou isso com Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Um mentindo, passando a responsabilidade do erro para o outro. Se você quebrou um copo e a mamãe chegou em casa e falou: quem foi que quebrou esse copo aqui? Você não vai falar: ah, foi o Joãozinho, porque o Joãozinho é menorzinho, ainda não sabe falar direito, você vai falar que foi ele que quebrou o copo? Não, você fala: não, mamãe, fui eu que fui lavar e quebrei. Não é assim? Então, essa é a primeira atitude. Você tem que confessar o seu erro para quem você mentiu. Segunda atitude, você vai o quê? Vai falar com Deus, vai confessar o seu pecado para Deus. Falar: Senhor, olha, hoje eu peguei mentira. O Senhor me perdoa por eu ter pecado? Por ter falado mentira? Porque eu não quero, Senhor, ser filho considerado como filho do diabo. Eu sou seu filho, eu já tenho o Senhor no meu coração. Me perdoa esse deslize? E a terceira atitude que você vai ter: se a sua mentira causou consequências, fez mal para outra pessoa, você vai lá, vai se desculpar e vai consertar o seu erro. Porque às vezes uma mentira que você pega causa uma consequência muito grande. Às vezes você fala bem assim, que o seu coleguinha que falou palavrão na sala de aula, você mente. Às vezes teu amigo que é muito íntimo seu pegou e falou palavrão, a professora estava de costa. E aí, a professora fala: quem foi? E você, para livrar a cara do seu amigo ou a sua, que foi você que falou, você fala: foi ele, professora, mente com o nome do outro. Aí o outro vai para a diretoria, a mãe dele é chamada e ele: mas não fui eu. E aí, você fez o quê? Você fez o mal para o outro. Então, você vai deixar de fazer isso. Você vai confessar e vai pedir desculpa daquele seu erro se causou consequência para outra pessoa, tá bom? Porque quando você mente, o maior prejudicado é você, não é? Então é melhor falar a verdade.
Eu aqui na minha casa, os meus filhos, desde quando eles eram pequenos, eu sempre falava para vocês, se você fez algo errado, vai lá na escola, vai lá e fala para a professora. Porque se chegar reclamação aqui que você fez errado e você mentiu para mim, eu vou lá com você e eu vou te corrigir na frente de todo mundo, que você vai ter que pedir desculpa, você vai ter que consertar o que você fez de errado, e aí vai ficar feio para você. Você vai passar vergonha na frente de todo mundo. Então, os meus filhos nunca mentiram para mim. Meu filho chegava da escola e falava: "Ó, mãe, vai ter reunião de pais lá na escola". E ó, eu conversei muito com o que ele tinha, era a turminha, né, os 5 amiguinhos. Eu conversei bastante com o Thiago Benedito, eu fiquei dando risada com o Vinícius Zidane. Então a professora vai falar para a senhora. Eu tá bom, então quando a professora vinha falar, eu falava. Aí eu falava, mas por que você ficou conversando na sala? Não, é que a professora passou a lição e eu terminei rapidinho, aí eu peguei e fui bater papo. Então, mesmo coisas pequenas, eles sempre me falaram. E Deus os abençoa até hoje, porque até hoje eles cometeram, fizeram algum erro, eles vão e falam a verdade. Então, olha só o que nós vamos fazer agora, ó. Pare, vamos parar de falar mentira e vamos falar a verdade. Então, vamos para o nosso pare de hoje. Primeiro, você vai pensar. Pensa aí, quais são as situações que você acaba se dando aquele deslize e pegando mentira, seja para o papai, para a mamãe, para o amiguinho, para a professora. Depois eu vou se atentar, porque Deus é que fala na palavra dele que o pai da mentira é o diabo e você, sendo filho de Deus, então você tem que falar a verdade. E depois você vai resolver, assim como o nosso versículo de hoje. Deixar de falar a mentira. E depois você vai expressar, vai agradecer a Deus por Ele te ajudar, porque é Ele quem vai te ajudar a deixar de falar a mentira. Então vamos lá, ver o nosso versículo de hoje. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios 4:25. Então, crianças, sempre seja verdadeiro, porque quem é verdadeiro, a minha mãe que falava sempre pra gente, quem fala a verdade não merece castigo. Só merece castigo quem fala a mentira. Porque ainda tem este detalhe, né? Se você pega a mentira, você vai ser castigado. Se às vezes tinha prometido um passeio para você, você mentiu para mim, então você não vai passear mais. Se tinha prometido ganhar alguma coisa, você vai deixar de ganhar porque você não mentiu. E a Ana? O que será que aconteceu com a Ana? Bom, a Ana, depois ela ficou assim com aquele sentimento ruim no coração, né? Ela ficou assim meio chateada, porque a consciência dela pesou dela ter pegado mentira para o vovô. Aí ela pegou e falou bem assim: olha, vovô, o senhor me desculpa, porque eu fiz o serviço sim, mas olha, eu comi a bala antes, comi os pirulitos, tudo antes de fazer o serviço, tá bom? Aí o vovô dela falou bem assim: olha, Ana, fico triste de você ter me desobedecido à ordem, que isso não se repita. Mas por você ter falado a verdade, eu não vou te castigar. Mas da próxima vez eu não vou te dar mais a bala, não vou te dar mais o pacote de doces. Só vou entregar na sua mão depois que você tiver feito tudo. Porque se você mentiu para mim dessa vez, né? Então, para você não ter a tentação de mentir de novo, eu vou deixar para dar para você depois que tudo estiver pronto. Então, crianças, a Ana aprendeu a lição. Então, que vocês aprendam também. Nada de mentira. Olha só, tem a musiquinha aqui, ó, que é bem legal, que é pra gente não esquecer e sempre falar a verdade. Ó. É bem assim essa musiquinha, ó. Mentirinha, não, 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 minha língua já tem dono. Mentirinha, não, 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 é de Deus meu coração. Mentirinha, não, 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 minha língua já tem dono. Mentirinha, não, 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 é de Deus meu coração.
Então, se o seu coração já é de Deus, você não pode mentir. Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado dessa sequência, né, de lições sobre qual a sua atitude. E que vocês tenham aprendido e que vocês coloquem em prática todas as atitudes certas, o comportamento certo que vocês aprenderam aqui, tá? Então, ó, um beijo para vocês. Entra no nosso canal, se inscreva, curta, compartilha. E eu espero vocês no nosso próximo encontro, que eu vou estar trazendo uma história bem bonita para vocês. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau e até a próxima.